hoje coordenando a nossa reunião. Então, eu quero começar agradecendo a presença de vocês que estão aqui. Mais um ano que está iniciando, nós estamos juntos novamente, mantendo as nossas reuniões do Calma. Acho que ano passado a gente pensou que nessa época talvez a gente estaria numa situação um pouco melhor, mas o que a gente está vendo da pandemia é que está até pior do que antes, né? Então, a gente vai manter as nossas reuniões online ainda por tempo indeterminado. Vamos continuar utilizando essa plataforma que a gente está utilizando aqui do HU, para que os nossos encontros possam acontecer e a gente possa continuar tendo esses momentos de discussão. A Lilian programou para esse ano várias discussões, estudos de caso que vão ser realizados, que vão ser momentos bastante importantes de aprendizado, de troca de experiências. E hoje a gente tem a honra de receber a Dalete, minha professora, uma sumidade no assunto de aleitamento materno. Então, ela vai apresentar para a gente então, um estudo de caso sobre mastite. Eu vou abrir o microfone para ela estar falando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando no chat, que depois a gente vai passando para ela. E eu também vou colocar no chat uma lista de presença, que pelo formulário do Google Forms, para vocês preencherem a presença de vocês. Posso começar, Letícia? Boa tarde a todos. Que bom, né? Tá na primeira reunião do Calma desse ano. É sempre muito bom voltar. Eu estou aqui desde a primeira reunião do Calma, de verdade, né? Sou uma das fundadoras, então é sempre uma alegria poder estar juntos e quanto que nós já aprendemos juntos no Calma, né? Quantas trocas fizemos, quantas vezes estivemos juntos trabalhando pelo aleitamento materno aqui em Londrina. Então, é muito bom, agradeço a Lilian o convite, agradeço a Letícia, minha aluna. Se tem uma coisa que professor gosta é se orgulhar de aluno, né? Que depois vai bem. E eu me orgulho muito de você, viu, Letícia? Ainda mais agora aí nesse trabalho no banco de leite. Sucesso para você. Bom, a Lilian me pediu para falar sobre um estudo de caso de mastite. E primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a mastite, fazendo uma revisão, uma recordação, né? Para a gente, a partir daí, discutir os casos. E, na verdade, eu não vou falar só de um caso, eu vou falar de 3 casos. Mas eu prometo ser breve e não cada caso, mas eu peguei 3 casos diferentes de condutas de mastite para a gente poder discutir depois melhor o que pode ser feito, né? O que dá para ser feito. Então, depois a gente vai conversar e vai estar aberto para discussão, tá bom? Pode passar o primeiro, então, Mário, por favor. Então, a gente fazendo desconfigurou um pouquinho, me perdoem. A gente fazendo uma revisão, o que é a mastite puerperal, né? É um processo infeccioso agudo nas glândulas mamárias que acomete mulheres na fase de lactação. Na verdade, a gente sabe até de mastite na gestação. Eu já tive casos assim, mas a gente vai falar especificamente da fase de lactação. Geralmente é uma infecção bacteriana de um ou mais segmentos da mama e na maioria das vezes a porta de entrada é uma fissura, uma solução de continuidade e o agente mais comum é o Staphylococcus aureus, que é o que a gente tem na nossa pele, né? Então, a maioria das mastites acontecem dessa forma, elas são bacterianas, mas elas podem também estar junto com fungos, né? E o que complica mais a evolução delas. O próximo, por favor. Bom, alguns fatores de risco para mastite. Cansaço. A fadiga materna é um fator importante de risco para mastite. E agora falem para mim. Que mãe não fica cansada nos primeiros dias, no primeiro mês após o parto? Principalmente as primigestas, que, né, e que estão mais inseguras e dormem menos, aprenderam a aproveitar menos o tempo para dormir,
mas também as mães de outros filhos, que quando o nenê dorme tem que cuidar de outro filho. Então, o cansaço é um fator importante e acomete quase, se não for a totalidade das mulheres no puerpério. As fissuras mamárias, né? Então, elas são soluções de continuidade na pele dos mamilos e são porta de entrada para as bactérias que estão presentes ali. O bloqueio de ductos. Então, a gente sabe que o leite é um fluido semiplástico, ele é líquido, mas se ele ficar estagnado num lugar, ele vai se plastificando. E aquelas células que eram células de defesa, quando elas estavam sendo liberadas, elas alteram a configuração e elas passam a perder o seu poder de defesa e passam a ser um meio de cultura, por causa da lactose, de vários outros componentes do leite. Então, o leite parado ali, por causa de um bloqueio, ele passa do seu papel protetor a ser um meio de cultura. E isso, além do bloqueio, o engurgitamento mamário, né? Então, a configuração molecular dessas células se mudam no engurgitamento mamário, fica mais difícil a drenagem desse leite e ele passa a ser um meio de cultura também. O uso de sutiã apertado, né? Então, sutiãs apertados ou com aqueles orifícios que favorecem o bloqueio de ducto, porque eles vão comprimir aquele ducto e vão favorecer o bloqueio de ducto. Episódio de mastite anterior, que às vezes não foi bem cuidada, não foi bem tratada, ou mesmo que essa mulher tem uma imunidade diminuída. A técnica inadequada de amamentação, então o bebê que mama sempre do mesmo lado, ou sempre na mesma mama, vai deixando sobrar leite na outra mama, né? Ou retirando menos de uma parte da mama do que da outra, e isso vai favorecer o engurgitamento e o bloqueio de ducto. A má nutrição, e a gente sabe, né? Porque vai diminuir a imunidade, o estresse materno pela mesma razão, e o uso de cigarro também ele é apontado como um fator de risco para mastite. Próximo. E como que se dá a ocorrência da mastite, né? A transmissão é de forma direta, a porta de entrada geralmente é o mamilo, que tanto pode estar lesionado, no caso das fissuras, como um mamilo normal, porque pelo mesmo orifício que sai o leite, entra a bactéria, concorda? Então, a porta de entrada geralmente é o mamilo. A sintomatologia: dor, calor e rubor local. A gente sabe desses três, né? E uma hipertermia muito importante e abrupta. A mulher está bem, de repente ela está com 39,5, 40 graus de febre. Mal-estar geral, calafrios, às vezes ela confunde com sintomas de gripe, né? Dor de cabeça muito forte. Eu já tive pacientes que fizeram punção no pronto-socorro achando que era meningite e era uma mastite, né? E tumoração com turgescência também. O local de acometimento ele pode ser loco regionalizado na mama ou generalizado na mama toda. O período de ocorrência geralmente é entre a segunda e terceira semana após parto, que é quando o cansaço está pronunciado, quando os bloqueios de ductos já aconteceram, né? O engurgitamento. Mas também eu já tive mastite no desmame. Eu já tive mastite de mães depois de óbito fetal, logo na primeira semana. Então, sempre é possível, a gente tem que estar sempre preocupada em fazer o diagnóstico precoce e correto. Segundo as pesquisas, os maiores riscos são de primíparas e mulheres com infecções associadas. A profilaxia, então, é a prevenção do trauma, principalmente, e do engurgitamento. Próximo. Como que ela se dá? Ela pode ser tanto no tecido, a parenquimatosa, que entra pelo poro mamilar e se instala na mama toda, né? E ela pode ser intersticial, que é mais grave e acomete toda a glândula, né? Então, a parenquimatosa, ela vai nos locos regionalizados. E como que a gente define ela? Pela região de acometimento. Então, ela pode ser, não sei se eu consigo mostrar aí,
mas ela pode ser lobular, que é essa primeira aqui, quando só um lóbulo está acometido. Ou ela pode ser lobar, que é a segunda aqui em cima, quando todo lobo está acometido. Ela pode ser ampolar, essa terceira aqui embaixo, quando é só na região da areola. E pode ser glandular, quando toda glândula é acometida. Então, a gente define pela região de acometimento que tipo de é. Se ela é parenquimatosa, se ela é loco regionalizada, ou se ela é intersticial, se ela está na mama inteira. E qual a região de acometimento. Próximo. Quando essa mastite é parenquimatosa, então, o que a gente precisa fazer? Ela precisa de uma ordenha frequente e rigorosa, principalmente na questão do cuidado. Ela deve ser de 3 em 3 horas para drenagem do leite, principalmente quando o bebê não consegue mamar, né? Mas tem que ser feita essa ordenha com muito cuidado, porque você pode romper aquela cápsula onde está localizada a secreção, e aí de parenquimatosa ela passa a ser intersticial, ela passa para a mama toda, o que é muito mais grave, né? Então tem que ser muito cuidadosa essa ordenha. Mas na ordenha a gente consegue retirar muito pus, muita secreção purulenta, e quando você dá um local de saída para essa secreção, você está prevenindo abscesso, tumoração, né? Porque você deu uma porta de saída para essa secreção que estava ali. O ideal seria oferecer sempre a primeira mama acometida, se o bebê mamar, né? E se a localização estiver num local que a mãe suporte amamentar. Por que eu falo se o bebê mamar? Porque qualquer acometimento, qualquer agravo na mama altera o sabor do leite. A relação cloreto-lactose ela é alterada. Então, o leite passa a ter outro sabor, de adocicado ele passa a ser mais salgado, e tem alguns bebês que rejeitam o leite por causa dessa mudança de sabor, né? Ou tem mães que não conseguem porque está localizada aqui, como nesse caso, muito perto do mamilo e da areola. Então, mas se o bebê conseguir mamar e a gente conseguir ordenhar, é bom, porque vai passar por esse ducto, por essa região acometida, o leite novo, né? O leite que vai, entre aspas, como eu pus ali, lavar, porque no leite que está sendo produzido e saindo naquela hora, tem muitas células de defesa com ação localizada. Quando a mastite tem presença de pus, então, aquilo que a gente falou, iniciar a mamada primeiro pela mama comprometida. Tem mãe que fala, mas o meu bebê vai engolir pus, vai deglutir pus. Não teria nenhum problema, porque o que é essa secreção? São células mortas, né? Não vão causar nenhum dano para o recém-nascido, e ele tem o pH ácido do estômago, que vai protegê-lo, e tem IgG no leite novo, que vai descer por essa mama, que vai estar protegendo esse bebê. Por que a gente fala, se possível, por o bebê para mamar? Porque a sucção é muito mais eficiente que qualquer ordenha, tanto manual como de máquina, como de bomba. Mas, se a mãe não quiser ou não puder amamentar, aí a gente precisa orientar e fazer a ordenha. Próximo. O tratamento, então, ele é feito com antibiótico, né? Antibiótico terapia, são os antiestafilocóccicos, né? A critério médico. Então, não cabe a mim aqui falar qual é o tratamento ideal. Mas os mais usados são esses, a dicloxacilina, amoxicilina, né? Ou a eritromicina. Agora, o que é mais importante? Que esse tratamento comece o mais precocemente possível. Por quê? Quanto a gente faz o diagnóstico de mastite, quanto mais demora para entrar com antibiótico, maior o risco de evoluir para um abscesso. Né? Então, paralelo ao antibiótico, a gente tem que fazer o esvaziamento das mamas através da sucção, se não tiver lesão perto da areola, e a mãe suportar, e a ordenha manual. E não esquecer que é importante também os analgésicos, que essa mãe sente dor, né? E os anti-inflamatórios. Não esteroides, o ibuprofeno geralmente é o mais usado. Orientar para essa mãe repouso, hidratação, boa alimentação, né?
porque é muito importante que ela se recupere, porque é uma infecção. Uma infecção que pode se tornar sistêmica e pode ser agravada. Então, é muito importante que essa mãe se recupere, que ela faça repouso, que ela hidrate, que ela peça ajuda, para ela poder, para o organismo dela ter condições de vencer esse processo infeccioso que ela está vivendo. E aí, se não houver melhora em 48 horas, é muito importante a gente investigar essa mãe, né? Investigar a presença de abscesso, primeiro pela palpação, pela ultrassonografia, pelos sintomas que não melhoraram, e aí discutir com o médico para rever antibiótico, que pode ter sido insuficiente a dose ou ineficaz aquele tipo de antibiótico para o tipo de mastite que essa mulher está tomando. E caso haja abscesso, então é necessário fazer uma punção, né? Ou uma punção local através guiada pela ultrassonografia ou através de uma drenagem cirúrgica. O próximo. E como é que a gente vai trabalhar para a manutenção da amamentação mesmo durante o processo da mastite, né? Primeiro, ele vai depender das condições físicas e emocionais da mãe. Tem mãe que está com uma mastite imensa, com uma área grande acometida, mais perto da areola, ela está com sintomas importantes, mas ela insiste em continuar amamentando. Então, a gente precisa ver os limites dessa mãe e orientá-la, né? Tanto físicos como emocionais. Tem mãe que só de saber que está com mastite, com um ligeiro vergão vermelho, ela já entra em parafuso e não quer mais amamentar. Então, a gente não pode julgar. Essa mãe é mais corajosa, essa é menos corajosa, essa tem mais vontade, essa menos vontade. São os limites pessoais, né? E a gente tem que atender, acolher, orientar e, depois da orientação, respeitar a decisão, né? E aí, como eu falei, vai depender muito do local. Se está ali muito perto da areola, vai ficar bem mais dolorido, né? E da quantidade de secreção purulenta. Às vezes sai aquela rasguinha, aquele pouquinho de secreção purulenta com bastante leite, é bastante possível. Às vezes é muita secreção purulenta, aí também ela não vai querer amamentar e nem é aconselhável. Então a gente vai retirar, fazer a ordenha até que comece a aumentar a produção láctea naquele local e aí a gente introduz a amamentação, né? E da aceitação do bebê, como eu falei, muda o sabor, né, o flavor do leite. E a presença de bactérias no leite não oferece risco ao bebê. Geralmente, os antibióticos recomendados são compatíveis com a amamentação. Nós sabemos que a maioria dos antibióticos é compatível com a amamentação, e se aquele não for, geralmente tem um similar que pode ser trocado, né? E então não tem problema nenhum. E quando há necessidade de interromper a lactação na mama afetada, a amamentação pode ser mantida na outra mama, né? Então o bebê não precisa mamar naquela mama, ele pode mamar na outra mama. E aquela mama que está acometida, a gente faz ordenha até a mãe se recuperar, né? Então, a gente não pode esquecer de fazer ordenha na mama afetada, porque senão a gente ainda, além da mastite, vai causar um engurgitamento e um bloqueio de ducto. Próximo. Então, a Lília me pediu um estudo de caso e eu estou trazendo 3. Eu não pus data, porque já faz algum tempo que eu atendi esses casos, mas para mim foram casos emblemáticos, né? E eu aprendi com eles, e eu queria dividir esse meu aprendizado com vocês, né? Então, o estudo de caso 1, que são mastites de repetição, o estudo de caso 2, uma mastite muito grave, rápida, que teve que fazer uma drenagem no centro cirúrgico, e o estudo de caso 3, que precisou de antibiótico terapia endovenosa. Então, vamos lá. O primeiro. Pode passar o próximo.
Nesse estudo de caso 1, a mãe, no segundo filho tinha 34 anos, no primeiro ela tinha 31. Essa mãe, vocês vão ver por que eu estou colocando isso depois. Ela é fisioterapeuta, o marido é médico, plantonista de UTI. Essa mãe teve 10 mastites, 5 em cada amamentação. Ela amamentou os 2 filhos. Ela amamentou o primeiro até 1 ano e 7 meses e o segundo até 1 ano e 3 meses. Os 2 ela amamentou, ela fez aleitamento exclusivo até os 6 meses e depois ela fez aleitamento até essas idades, né? E ela fez 10 mastites. Ela tinha feito 5 no primeiro e ela fez 5 no segundo. E a obstetra dela entrava com antibióticos compatíveis, os antibióticos mais usados, mas nas 2 vezes, a partir da terceira mastite, ela precisou ir para uma infectologista para fazer associação de antibióticos para o tratamento, né? E foram em várias idades. Teve no começo da amamentação, teve em torno do 6º mês, teve em torno de 8 meses, 1 ano. O segundo filho dela, eu estava no aeroporto em Vitória, quando ela me ligou chorando, ela já fazia o diagnóstico, já era a 10ª mastite dela. Ela falou, estou com mastite de novo. Eu estava vindo para Londrina, eu falei, daqui 2 horas eu estou aí. E fiz ordenha, e realmente era, e cada ordenha saía muita mastite, muita secreção purulenta. E o que a gente fez, né? Então, a ordenha manual, a continuação da amamentação, eu acho que na 8ª mastite do segundo filho, eu falei para ela, você não quer desmamar? Você já fez muito, você já lutou muito, e você é a guerreira. Ela falou, não, ele não tem 1 ano ainda e eu quero amamentar no mínimo até 1 ano. E insistiu, e ela continuou, e depois ainda teve mais uma mastite dali uns 3 meses, né? E ainda na mastite ela decidiu continuar. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, não tome decisão de desmamar na hora da dor, na hora do grande problema. Porque na hora você fala, eu não aguento mais, eu não quero mais, mas dali 1 semana o antibiótico fez efeito, as coisas estão tudo bem, e muitas eu já vi falando, eu me arrependo, por que eu não aguentei mais um pouquinho? Então, nesse caso, eu falei, ela falou, não, eu quero continuar. Então, respeitando, eu a respeitei, a obstetra dela respeitou, a infectologista também já tinha falado, chega, né? E aí ela continuou. Ela quis continuar e todos nós respeitamos. E aí nós fomos para um tratamento que eu não tinha feito ainda, que eu não conhecia, né? Discutindo com a obstetra e com a infectologista, nós a encaminhamos para um tratamento na câmara hiperbárica. Pode passar o próximo. Então, a oxigenoterapia hiperbárica, eu acho que vocês conhecem, né, todos, é uma modalidade terapêutica. Nela, o paciente recebe oxigênio puro a 100%, enquanto é submetido a uma pressão de 2 a 3 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar no interior de uma câmara hiperbárica. Provoca um aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue na ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando o ar a nível do mar. Nessas condições, o oxigênio vai produzir uma série de efeitos de interesse terapêutico, tais como o combate de infecções bacterianas e por fungos, potencializa a ação de alguns antibióticos, tornando-os mais eficientes no combate às infecções e ativa células relacionadas com a cicatrização de feridas complexas. Então, essa paciente a gente encaminhou para a câmara hiperbárica. E foi excelente, muito rápida a resposta. Ela fez 4 sessões. Ela, dessa vez, eu não sei se o bebê já estava grandinho, estava irritado porque o sabor do leite tinha mudado, ele mordeu o mamilo e, além de tudo, ela estava com uma fissura e estava com dor no mamilo, e ela insistia em amamentar na mama cometida. E o relato dela foi que ela entrou, ela ficava 1 hora dentro dessa câmara, né? Ela fazia 2 vezes por semana. E ela falou que ela entrou nessa câmara com o mamilo latejando de dor.
e ela saiu sem dor, né? Então foi muito, muito rápida a resposta. E a resposta para o processo infeccioso também foi muito boa. A gente já vinha acompanhando essa paciente desde a primeira gestação e a gente sabia que demorava para ela ter resposta terapêutica. E com o uso da câmara hiperbárica foi muito rápida e foi excelente a resposta. Então, eu tive experiência com essa paciente e com mais 4 pacientes. Qual é a grande restrição? É caro, é um tratamento caro, então não é qualquer paciente que pode pagar. Até 2 pacientes nós conseguimos que a Unimed pagasse o tratamento, com uma justificativa da obstetra e da infectologista, foi liberado o pagamento pela Unimed. E a gente até tentou fazer um protocolo e começar a trabalhar junto, mas realmente os casos eram muito poucos e a liberação foi muito difícil. Mas na minha experiência, nas 4 pacientes que eu acompanhei, a resposta foi excelente. Próximo. Essa outra paciente era uma dentista, primeiro filho, né, com 37 anos. Para ela já era uma gestação tardia, ela era muito ansiosa e preocupada com isso, e ela queria muito amamentar, ela fazia muito questão de amamentar. E ela teve uma mastite muito abrupta, com uma área extensa de comprometimento e uma grande secreção, produção de secreção purulenta. Quando eu fui ver, estava uma área bastante extensa e muita secreção. Liguei para a médica dela, a gente pediu a ultrassom e aí viu a área realmente extensa, né? Ela tinha muita dor à manipulação, então para fazer ordenha manual estava muito difícil, a febre estava alta, um mal-estar geral importante, né? Um comprometimento emocional, porque ela tinha muito medo de ter que parar de amamentar o filho que ela tanto quis e que ela tanto queria amamentar. Entrou com antibiótico terapia, anti-inflamatório, analgésico. Ela estava só ela e o marido, pedi para chamar a mãe para ajudá-la, mas não melhorou de um dia para o outro, né? Então, conversando com a médica dela, a médica optou, né? E eu concordei por uma internação ambulatorial. Ela se internou no hospital e foi para o centro cirúrgico e eu fui junto com a médica, que a médica falou, eu não sei fazer essa ordenha, então fez uma anestesia, né, nela, e eu fiz a ordenha manual nela, sob anestesia. E aí foi possível trabalhar bastante por mais tempo e mais profundamente. Retiramos grande quantidade de pus nessa ordenha feita no centro cirúrgico. E a gente sentiu, depois fez outro ultrassom, que não tinha ficado grandes restos, e optou-se por não colocar dreno. E o resultado foi excelente. A partir daí, o mal-estar dela melhorou muito, o bebê conseguiu sugar, e os antibióticos por via oral continuaram, e foi um efeito excelente, e foi revertido esse quadro, e ela amamentou esse bebê até 6 meses exclusivo e até mais de 1 ano e meio com leite materno. Então, esse foi outro tratamento, que foi a ordenha sob anestesia geral, tá? O terceiro caso. Essa é uma outra paciente, tinha 28 anos, primigesta na época, né? O marido, ela era do lar, ela não trabalhava aqui, ela tinha vindo de São Paulo, e o marido era cardiologista. Estava em aleitamento materno exclusivo. No 14º dia, logo após um engurgitamento, eu estava atendendo a ela por causa do engurgitamento. Eu tinha visto ela às 8 horas da manhã, feito uma ordenha, ela estava com a sintomatologia de engurgitamento. Dor, mas estava normal. Em poucas horas, ela me ligou às 2 horas da tarde com quase 40 graus de febre, com um mal-estar muito importante, dor local muito forte, com um vergão vermelho. Eu voltei para casa dela e estava muito importante. E eu falei, olha, eu acho que você devia ir direto para o infectologista. O marido dela, que é médico, estava do lado e concordou. Então, a infectologista atendeu no pronto-socorro e, após
os exames laboratoriais, que estavam bastante alterados, pediu internação dela para antibiótico terapia endovenosa. Então, ficou internada ela e a bebê na pediatria do hospital por 14 dias, né, para fazer antibiótico. E daí, como não estava melhorando, então foi pedido ultrassom portátil, feito lá no quarto, e foi visto uma zona de abscesso. E aí eu discutindo com a infectologista dela e o obstetra dela, nós pensamos na possibilidade de não levá-la para o centro cirúrgico, ela chorava, dizia que não queria ir para o centro cirúrgico, e de fazer uma punção local guiada com ultrassom para drenar esse abscesso. Ela concordou, a gente explicou para ela como seria o procedimento, ela disse que preferia isso a colocar um dreno e ir para o centro cirúrgico. Então, o obstetra concordou e o médico da ultrassom. Então, era feito isso uma vez por dia e na outra vez eu fazia a ordenha manual, que também retirava uma grande quantidade de pus. Foi bastante complicado, o marido, o cunhado, o sogro, a sogra eram médicos, houve questionamentos na conduta, de manter a amamentação, teve pressão para entrar com um aleitamento artificial e tomar medicação para secar o leite. Essa moça chorava e falava que não queria fazer isso e que ela queria continuar amamentando. Então, tinha um componente emocional bastante importante, pressão muito forte da parte da sogra e principalmente que queria introduzir o aleitamento artificial. E ela dizendo que não, ela teve o apoio do marido o tempo todo, o apoio da mãe o tempo todo. E foi um ambiente tenso, eu e a infectologista que bancamos a não cirurgia, foi bastante complicado, mas evoluiu muito bem, né? Foi tendo resposta, ela foi melhorando, manteve a internação por 14 dias por causa do antibiótico, mas ela continuou amamentando, saiu em aleitamento materno exclusivo, amamentou essa criança até 2 anos, e depois amamentou o segundo filho e o terceiro, né? Então, teve uma resolução, né, do abscesso sem a drenagem cirúrgica. E foi uma resposta excelente. E foi muito legal que, no fim, todo mundo entendeu que tinha sido a melhor opção. Nós ganhamos até um grande almoço do sogro, da sogra, e foi uma grande festa, porque tudo deu certo no final. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção. No caso 1, a paciente era fisioterapeuta, trabalhava com pacientes neurológicos, e o marido cardiologista plantonista na UTI. O segundo, a paciente era dentista. E o terceiro, a paciente não era da área da saúde, mas o marido cardiologista que trabalhava no hospital também como cardiologista e plantonista de UTI. Então, o que essas 3 coisas têm em comum? Ou são profissionais da área da saúde ou convivem muito de perto. Então, a flora era outra. O processo terapêutico precisou ser outro. Por quê? Porque era uma flora muito mais grave, muito mais comprometida. Então, não eram aqueles antibióticos de primeira linha que deram conta do tratamento dessas mastites. Então, por isso que é tão importante, quando a gente está trabalhando, avaliar caso a caso. Entender todo esse entorno que está. É muito mais do que uma mama com vergão vermelho, febre alta, dor e secreção purulenta. Qual que é o processo inteiro que está permeando essa patologia, né? O próximo. Então, a gente precisa ter esse olhar sistêmico que abarque o todo. Né? Então, é o cansaço materno, que é muito grande, é a sucção do bebê, que às vezes é ineficaz, é o suporte familiar, que às vezes não acontece, e essa mãe está sobrecarregada fisicamente, são as rotinas hospitalares que não favorecem, o sutiã, que às vezes está comprometendo, está fazendo bloqueio de ducto, querer poder amamentar. Se essa mulher tem uma deficiência nutricional, como é que está a alimentação dela? Às vezes, né, não está adequada. Se tem fissura, como é que está a imunidade? Ela já teve outra infecção na gravidez?
como é que foi essa gravidez, teve engurgitamento, qual é a prática profissional, então como ela está sendo cuidada, assistida, né? As questões econômicas, ela está tendo estrutura para ter uma boa alimentação, para ter ajuda, para ter uma tranquilidade financeira. Então, todos esses fatores são estressantes e eles se tornam determinantes da evolução desse processo. Então, se a gente não pode olhar só para essa mama, só para a medicação, só para a ordenha. A gente tem que entender que nós precisamos desse olhar sistêmico, que olhe todo o processo, o próximo. E trabalhar nessa mãe a resiliência, né? Que não é fácil, é muito doloroso, dá um mal-estar geral muito grande, o medo de ter que desmamar, o medo de ter que ir para uma drenagem cirúrgica. Então, a gente tem que trabalhar com ela a resistência, discutir com ela a capacidade que ela tem de superar os desafios e mostrar para ela que, com certeza, essa mastite não foi o primeiro desafio que ela teria que superar na vida, que ela já superou outros e por isso ela vai ter força e coragem para superar esse. Trabalhar a capacidade de renascer da diversidade mais fortalecida e com mais recursos. Ela vai ser uma mãe mais experiente, ela vai ter lutado por aquilo que ela queria. Essa resiliência é um processo ativo de resistência, de reestruturação e crescimento, em resposta à crise e ao desafio que ela está vivendo. Né? E o grande paradoxo da resiliência é que os nossos piores momentos também podem se tornar nos melhores. E é isso que nós temos que mostrar para ela. Ela tem que parar e ver, entre querer e poder. E aí, entre essa contradição, nós estarmos ali para ajudá-la, né? Entendendo os limites, orientando corretamente e acolhendo as decisões. Mas sempre essas decisões precisam ser tomadas depois que receber orientações corretas. E de preferência nunca na hora da crise, da dor, do estresse e do medo, porque depois ela pode se arrepender dessas decisões. Né? Próximo. Então, com isso, a gente consegue ressignificar histórias. Né? Quando a gente tem esse olhar mais amplo, a gente pega histórias desconectadas, quebradas, caídas, como aquela paciente, esse terceiro caso, que tinha uma mastite tão importante, que estava tendo tanta pressão e que mesmo assim ela queria, e depois a gente conseguiu ressignificar a história, não só para ela, mas para a família, para a equipe terapêutica toda que cuidou dela, né? Então, quando a gente trabalha a resiliência, quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente pode mudar o rumo de um processo que teria sido tão triste relembrar e que, enfim, foi bom, né? O próximo. Entender que essas mulheres são muitas vezes super mulheres, né? Elas têm que lutar com muitas coisas para conseguir amamentar. Por isso que a gente tem que ter esse olhar sistêmico, a gente tem que entender o momento de vida que ela está tendo, o apoio da família, o momento de vida da família, como que ela se relaciona, quais os limites que ela põe, as fronteiras, para que todo mundo não entre no espaço dela e tire a vontade própria dela. Né? Nós temos que trabalhar com a narrativa dela, transformando histórias, ressignificando histórias e trabalhando a resiliência para que ela possa passar por esse processo e sair mais forte dele. O próximo. É isso. Amamentar tem que ser leve, tem que ser bom. Esse é o Frederico, é um dos bebês que a mãe teve 10 mastites. E ele adorava mamar. Mamou até 1 ano e 7 meses. Então, que seja leve, que a gente contribua para ser leve. O próximo. É isso. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Estou aberta. O que vocês quiserem perguntar e eu puder responder, estou às ordens. Dalete, que delícia de estudo de caso com você. Muito bom. Acho que você trouxe bastante coisas para a gente. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Dalete, pode habilitar o microfone, que tem como vocês habilitarem perto de um. Vai ter um telefonezinho ali no meio, daí vocês podem perguntar pelo microfone, ou se vocês quiserem, podem perguntar pelo chat, fiquem à vontade.
enquanto vocês vão pensando aí, Dalete, eu achei muito interessante a questão da hiperbárica. Eu também não sabia. E que interessante, apesar de ser caro, né? Mas é uma possibilidade para tratamento dessas mastites mais complexas, né? Sim, sim, nesses casos mais resistentes, né, Letícia? Eu achei um excelente tratamento, sabe? E foi muito boa resposta. Eu tive uma médica, uma pediatra que teve também uma mastite muito importante que fez, essa fisioterapeuta e mais duas pacientes. E a resposta foi muito rápida e muito boa, sabe? É, é assim, é complicado porque é caro. Por exemplo, a gente sabe que numa câmara lá, às vezes ele põe quem tem pé diabético com quem está tratando uma ferida. Então, a gente tinha que achar um horário que pudesse estar pacientes mais tranquilos, de preferência só ela, né? Mas elas gostaram. Tem paciente que não conseguiu ficar porque achou muito claustrofóbico ficar lá. Essa paciente levava um livro, ela falava, é a hora que eu descanso 1 hora lendo o livro que eu quero, né? Então, até para o emocional foi muito bom. E eu queria continuar esse trabalho, esse estudo, Letícia. Eu lembro que na época até conversei com a Márcia, porque o médico da hiperbárica ele ficou interessado também da gente fazer um grupo controle, pegar alguns estudos de caso, pegar algumas pacientes, e ele topou fazer sem cobrar de algumas pacientes daí do HU, sabe? Para a gente fazer um trabalho sobre isso. E daí, com esse trabalho, mostrar os convênios, que é muito mais negócio investir num tratamento desse do que ter 10 mastites de repetição, 10 consultas médicas que ele teria que pagar, às vezes antibiótico. Então, talvez fazer um trabalho para mostrar que vale a pena investir num tratamento que é mais caro, mas que é resolutivo. Nossa, Dalete, se você quiser dar continuidade a isso, eu topo aqui em ajudar você com a seleção dessas pacientes. A gente pode ver sim, que acho que vai ser muito importante mesmo o conhecimento, né, de outras tecnologias que podem aliviar, né, o sofrimento dessas mães, né? Porque como você trouxe ali a questão emocional, fica muito abalada, né? A gente está com uma mãe aqui que a gente vem atendendo já há 2 semanas. E ela, aqui no HU, a gente não tem a possibilidade da mãe internar com a criança, como você mostrou em um dos casos, né? E ela está sofrendo muito, porque a criança está com a mãe, é de Apucarana, e ela está internada há 15 dias longe do bebê. Né? Então, o emocional dela fica abalado. Uma mãe que tinha uma produção imensa, já está diminuindo a produção. Mesmo a gente abrindo horários no banco de leite para a avó trazer o neném para amamentar aqui no banco de leite, mas tá longe da criança, é diferente, né? Eu tenho que trabalhar com a resiliência dela, discutir que depois vai dar para fazer uma relactação, para ela ficar tranquila, né? A gente tem que dar esperança para ela, porque senão elas acabam mesmo desistindo. E é um sentimento de incompetência, de frustração, sabe? Eu não tive competência, e isso é muito triste para as mães, né? Então, por isso que eu insisto muito nesse olhar sistêmico, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? Se a gente não tiver esse olhar, a gente pode ser o mais competente tecnicamente que a gente for e não vamos dar conta de muitos casos, nem física e nem emocionalmente. Então, se a gente não tiver esse olhar, então, que é os 4 pilares que nós trabalhamos bastante no nosso curso, que é a teoria sistêmica, que é esse olhar do todo, né, o ciclo de vida da família. Então, como que essa mulher está dentro do processo da família, com quem ela pode contar, quem ajuda, quem atrapalha, como que ela coloca uma fronteira, até aqui vocês podem me ajudar, daqui para frente a decisão é minha, né? Sem brigar, sem sentir culpa, a questão da narrativa, né? Mostrar para ela que ela já viveu outra situação de dor e de estresse, de medo e de crise, que ela deu conta porque ela está viva, né? Então ela vai dar conta dessa também e ressignificar as histórias e trabalhar a resiliência. Então, quando a gente trabalha, a gente não pode negar a competência técnica. Diagnóstico, é o que eu falo, mastite, tem que fazer diagnóstico precoce. Então, eu canso de ver, é mastite, mas o médico resolveu esperar para dar antibiótico. Não, é mastite e antibiótico agora, para evitar entrar num processo de complicação e de formação de abscesso. Então, se eu sei que é mastite hoje, por que eu vou dar antibiótico amanhã?
tem que entrar com ele agora. Por quê? Porque daí uma dosagem menor, um antibiótico mais simples, vai dar conta. Né? Então, a gente vê muito isso de condutas terapêuticas, ou às vezes das subdoses. Né? Então, a gente está vendo aí subdoses direto, que fica lá uma semana tomando aquilo 500 miligramas de 6 em 6 horas, que a gente sabe que não vai dar conta. E aí, depois tem que ir para o segundo, para o terceiro antibiótico, evolui para abscesso. Então, tem que ter competência técnica para diagnóstico, para terapêutica, e tem que ter esse olhar de acolher, né, de acolhimento. É tudo junto e misturado, não dá para separar. É verdade, você falou tudo. E dentro desse olhar sistêmico que você falou, uma coisa muito importante foi que você falou de respeitar, né, a decisão dessa mulher. Sim. Se ela quer parar, se ela quer continuar, se é uma mastite que a gente olha, e pra gente a gente pensaria, nossa, pode continuar, mas para aquela mulher não, né? Então é respeitar a individualidade dela e evitar os julgamentos, né? Porque às vezes foi como você falou, mulheres com uma mastite na região areolar, dolorosa e querendo continuar, e outras mães, às vezes, com uma vermelhidão, já querem parar. Mas é Sim. respeitar a individualidade de cada uma sem julgamentos, né? Então, essa paciente que teve 10 mastite, eu falei para ela, para. A obstetra dela falou, para. A infecto falou, para. Ela, eu não quero. Então, a gente respeitou o não querer, assim como a gente respeita o querer. Eu achava que ela já estava debilitada, era o segundo filho, ela estava magra, ela estava cansada, mas ela quis, né? E ela continuou, mas 2 ou 3, acho que uns 3 meses depois dessa última mastite. Aí depois ela decidiu. E foi muito engraçado, porque no dia que ela decidiu, ela falou para mim, eu vou contar, ela é minha sobrinha essa, então eu estava bem de perto. E aí um dia ela estava aqui, na minha mãe, e depois do almoço ela me chamou lá no banheiro. Ela estava fazendo escova. Daí ela olhou para mim, o bebê tinha 1 ano e 3 meses, quase 4. Ela olhou para mim e falou assim, eu acho que eu quero desmamar. Aí eu falei, você acha ou você quer? Ela falou, eu quero. Eu falei, bom, você está no lugar certo. Olha para o espelho e faz o teste do espelho. Eu sempre brinco para meus pacientes que elas devem fazer o teste do espelho na hora de desmamar, né? Olhar para o espelho e perguntar, espelho, espelho meu, eu quero desmamar o que é meu, né? Então, se o espelho falar quero, começa o desmame. Aí eu falei, olha para o espelho e pergunta, você está na frente dele? E ela olhou para mim e falou, eu quero. Porque ele não está mais curtindo mamar, ele mama e quer sair brincar, ele come de tudo, e eu estou muito cansada. Daí eu falei para ela, e você foi muito guerreira. Você foi muito guerreira. Alguém que suporta 10 mastites é muito guerreira. Né? Então você fez muito. Meus parabéns. Aí eu dei um abraço, dei os parabéns, e ela saiu dali. Ela não ofereceu mais a mama e ele nunca mais pediu. Estava pronta e ele estava pronto. E não foi numa hora de dor, não foi numa hora de crise, foi tranquilo. Se ela tivesse desmamado no meio da última mastite, ela teria se cobrado. Eu aguentei tanto e agora essa última eu não aguentei. Então, é essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver para acolher os pacientes, que eu acho que é muito importante. Maravilhoso, Dalete. Nossa, amei. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de colocar no chat ou falar? Acho que é a Kátia. Isso. Oi, Dalete, Oi, Kátia, mais tudo uma bom? vez, super, mega, parabéns. A apresentação dela é sempre boa para a gente ouvir. Eu já ouvi tantas vezes e todas as vezes é Você boa. sabe decor, Kátia. Nada, a gente sempre tem coisa nova para aprender, né? Dalete, você citou aí, e eu tive também uma paciente, na verdade, eu estava atendendo ela num pré-natal, e ela estava angustiada porque ela me disse que teve uma mastite na gravidez anterior. Na hora eu achei meio estranho, assim, mas eu falei, ela falou mastite e tudo mais, deve ter sido algo mesmo, senão ela nem teria colocado dessa forma, né? Enfim, mas na hora eu fiquei pensando, nossa, mas aí uma mastite na gravidez,
o procedimento, lógico, eu acredito que a antibiótico terapia deve entrar, né? Mas e ordenha também? Como é que é? Se Olha, você Kátia, teve um caso assim? eu tive paciente que teve mesmo vergão vermelho, febre alta. Depende muito da situação. O ideal é não fazer ordenhas, tentar ver se ela responde com antibiótico terapia. No caso dessa paciente, a gente fez um pouquinho de compressa, porque tinha inturgescência naquele local ali, estava meio engurgitado, né? E respondeu bem. Eu tive acho que umas 3 pacientes que responderam. Porque o problema de ficar fazendo ordenha você sabe que na ordenha a gente vai favorecer a liberação de ocitocina. E vai, apesar que está na última moda agora, não sei se vocês estão sabendo, fazer ordenha no último mês de gravidez para guardar colostro caso a mãe não tenha colostro suficiente nos primeiros dias. Vocês já viram essa moda? Está na moda. Mas se a Meu gente. Deus, Sim, última moda, um curso carésimo está ensinando isso. Porém, se a gente for estimular com ordenha, a gente pode estimular a ocitocina, desencadear trabalho de parto. Então, o ideal. E a gente não quer também estimular a produção láctea na gestação. Então, o ideal é não fazer ordenha, é tentar trabalhar com medicação e compressa para reabsorção ali local, né? E não, eu acho que não é indicado ordenha nesse caso, a não ser que é, tenha muito pus e que você precise liberar só aquele local. essa era a minha dúvida. Eu falei, como vai fazer ordenha numa gravidez e fazer expressão mamilar, etc. Por É. conta da ocitocina mesmo, mas realmente a compressa fria, né? Uhum. Associada ao antibiótico foi suficiente. Então, no seu caso, não houve necessidade de extração, de Não. secreção, nada. Legal. De 3 pacientes, nenhuma eu precisei fazer extração, nenhuma. Beleza, obrigada, viu? Ah, dá bom te falar oi aqui. Verdade. Saudade, não? Saudade da gente juntar para ouvir, né? Nossa, nem fala. A Sandra tá aí. Sandra, qual que é a tua experiência aí em Marília, amiga? Conta pra nós. Sandra, se você quiser ativar o seu microfone, vai ter embaixo da apresentação da Dalete como se fosse um telefone. E você clica nele e consegue liberar o microfone. Ela não conseguiu? Você não consegue daí? Se na Peraí que eu vou hora ver de com a Mari. entrar ela não colocou a opção de participar com áudio, acho que ela tem que sair, entrar de novo e colocar essa opção. Se ela colocou a opção só de ouvir, daí acho que ela talvez não consiga. Daí ela tem que sair, entrar rapidinho, ela consegue colocar. Eu queria ver se ela teve alguma experiência. A Sandra é do Banco de Leite de Marília. Acho que a Sandra está tentando modificar. Acho que ela vai entrar. Ela saiu, vai entrar de novo. Mas se alguém quiser ativar o microfone, não precisa sair, não. Pode ativar pelo telefonezinho que tem embaixo da apresentação. E daí aparece aquela mesma opção da entrada, ou de ouvir, ou de ter o microfone. Qualquer coisa, Dalete, a gente pede também. Eu acho que ela vai entrar de novo. A gente pode pedir para ela escrever. Uhum. Ver se ela vai entrar de novo. Ela tá pedindo aí? Quem mais que tem experiência aí, que ouviu? Que experiência que vocês têm com mastite? Conta pra gente aqui, porque essa hora da gente trocar é tão rica. Quando Dalete, ela na tua. entra. Oh, Pode pode falar. falar, pode falar.
Não, você vai falar que enquanto ela entra, eu quero confirmar o que a Dalete falou, porque eu também tive experiências de mulheres com mastite que tinham pessoas em volta que era ou ela mesma, né, enfermeira, inclusive, outra esposa de médico. Geralmente essas mastites mais insistentes, né, mais difíceis, tinha realmente alguém da área da saúde, ou ela própria ou companheiro, né? Não é verdade, Kátia? Sim, Eu sim, sempre, quando começa a mastite alguém da área da saúde, eu falo, Senhor, porque sempre tem risco de contaminar, de complicar. sim. Por isso que o diagnóstico tem que ser mais precoce ainda. Acho que a Sandra não conseguiu, né? Não entrou de novo ainda não. Uma coisa que a gente tem feito também, Delete, é o protocolo de laser de baixa potência para os casos de mastite. Quando já Ah, está com cobertura de antibiótico ali com 72 horas, a gente aplica o protocolo e também tem tido bons resultados no decorrer do tratamento. então, eu não tenho muita experiência nisso. E eu acho que era importante a gente trocar isso, né? É, eu acho que vem para somar essas coisas, né? Então, eu sei que o laser tem aquele sistêmico, né, que dá para fazer. Isso, o Ela ILIB. disse que não está conseguindo entrar. Eu vou mandar de novo. Manda o link para ela. Vocês têm laser lá no banco de leite, Letícia? Temos, a gente está atendendo bastante pacientes aqui no banco de leite para os casos de fissura, candidíase e também para os casos de mastite. Uhum. Que bom. Candidíase, vocês usam sistêmico também? Ou usa local também? Eu faço local com PDT, então eu aplico azul de metileno e faço a Uhum. aplicação. Então, eu até falei para a Lilian, eu fiz uma palestra lá em Brasília e eu gostei de falar sobre aquilo. Quando a Miriam me pediu, eu falei, Miriam, você tem certeza? O uso e o abuso da tecnologia, sabe? Então, eu falei de várias tecnologias, né? E a tecnologia ela é sempre bem-vinda quando ela é bem usada, né? Quando ela é bem indicada. Você não pode fazer dela a solução para tudo. Então, o laser ele é muito importante quando ele é bem indicado e bem usado, mas ele virou agora, como é que fala? Tudo Virou resolve-se com moda, né? laser. É. É. E Então às não vezes corrige a pega, mas faz o laser. Não isso, faz diagnóstico, né, de candidíase, mas faz o laser. Então, a tecnologia ela é muito boa quando ela é bem usada. sim, não tem como. O laser, uma aplicação de laser ali numa fissura, a gente faz em 10, 20 segundos. Agora, todo o manejo de posicionamento, pega correta dessa criança, às vezes a gente fica 1 hora atendendo aquela mãe. E aí a Sim. gente faz um procedimento de 30 segundos e o que resolveu foi isso? Não, né? Não É foi. um adjuvante, ele está somando ali, né, Sim. numa parte dele, vai acelerar esse processo de cicatrização, vai fazer um alívio da dor. Mas se eu fizer um laser hoje e o bebê sair do banco de leite e continuar pegando errado, não vai resolver de nada, Vai né? voltar, né? É. E a gente tem muita gente, tem pessoas que estão vendendo pacotes de laser. A mãe Sim, chega e um sim. pacote de 10 sessões. Como que eu vou saber se essa mãe vai precisar de 10 sessões? Então, algumas coisas éticas até, Muito. e Por que isso, são bem eu, complicadas. eu falei para a Lilian que qualquer dia eu queria apresentar essa aula aí no Calma, para a gente pensar a respeito, sabe? Acho Porque importante. eu acho que tem muita gente que usa isso de uma forma, sabe, sem ética e daí vende como a solução de todos os problemas e não é, não é. Isso mesmo, a Catiça está aqui do meu lado e está falando que virou comercial, É né? É uma forma de comercial. fazer dinheiro. Né? É. Então, Virou um nicho, né, de ganhar dinheiro e isso aham. é ruim. E daí eu fiquei com tanta birra disso que eu não quis fazer o laser, entendeu? A Porque eu Sandra falei, né? entrou. Hã? A Sandra A entrou. Sandra entrou. A Aí, Sandra Eba! entrou. Boa Bem-vinda, tarde. Sandra! boa Oi, Obrigada. tarde, Sandra! Sandra. Bem-vinda, calma! Tudo bem? Olha, aqui realmente nós fazemos exatamente a compressa fria
e a medicação é indicada pelo médico de cada uma, que a gente atende no ambulatório do aleitamento. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do repolho. Eu entrei agora, a folha de repolho, vocês têm alguma experiência quanto a isso? Quer responder, Letícia? Nós não utilizamos aqui. Se você quiser falar, Dalete. Bom, eu também. Eu fiz uma vez, Sandra, para testar. Na verdade, o repolho e a compressa fria é exatamente a mesma coisa, né? A gente sabe que veio uma origem de fora e tudo, que é tirar a folha do repolho, colocá-la no freezer e depois colocá-la congelada, porque ela adapta ao formato da mama e ela é uma compressa fria, né? E então eu tenho alguns questionamentos, né? Que ela vem gelada, o quanto está de gelada ali naquela mama, se não pode agredir a pele. E ela pode estar contaminada com micro-organismo vegetal, mas eu acredito que o congelamento dela vai matar a maioria dos micro-organismos. Mas nós temos trabalhos que nos garantem que esses micro-organismos são inativados mesmo por congelamento. Porque eu lembro muito quando se usou a casca da banana, que a gente usava, e até o trabalho do Franz, lá no Rio, né? Que ele saiu comprando banana em vários lugares diferentes, de vários tipos, e fez uma análise e tinha micro-organismos vegetais que não respondiam à antibiótico terapia comum. E ele fez isso depois de alguns casos de pacientes que tinham ido a óbito por septicemia depois de usar casca de banana lá no Rio de Janeiro. Então, Sandra, por isso eu fico com meu pezinho atrás, porque eu já vi trabalhos, já li sobre o uso da casca de repolho, mas só discutindo a questão do frio. O frio eu concordo. O frio eu acho que ele faz uma regressão de edema intersticial, ele diminui o fluxo de prolactina para aquela mama naquele local, naquele momento. Com o frio eu concordo. Agora, eu tenho esses outros questionamentos. Então, minha experiência é pequena. Eu confesso que eu gostaria de ver mais sobre isso. Você tem experiência disso, Sandra? Não, querida. A minha preocupação maior são as novas consultoras que fazem um curso de uma semana. E aí elas vêm com inúmeros, sabe, formas de lidar com as situações e crianças Sim. até perdendo peso. E aí eu não sei como que poderia ser feito, né, se a gente está mais tempo no aleitamento. Tem coisas que estão assim inaceitáveis mesmo, sabe? De mães chegarem em condições terríveis dentro do trabalho nosso por questão de jatos de laser mal feito, não sei que potência é isso, não é? Essa questão da folha do repolho, que realmente a mãe não lavou, tá? E ela já tinha fissura. Então, são coisas que são preocupantes, mas que a gente precisa aí ter um olhar diferente para essas capacitações das novas consultoras. É muito triste. Eu participo de um grupo de 160 e poucas consultoras. E assim como o laser foi um nicho, elas ficam procurando nichos de mercado para entrar e fazer coisas diferentes. Então, primeiro dão nomes diferentes para coisas que a gente fez a vida inteira, né? Mas daí vira uma moda. Aquilo lá é coisa que você sempre fez e que achou um outro nome, que agora aquele nome é o que vale, né? E cada dia vem uma coisa nova. Então, esse mesmo curso que ensina agora, não sei se tirar leite, tirar colostro no 8º e 9º mês, para guardar, para ter boa produção quando o neném nascer, é o mesmo curso que ensina o uso da folha de repolho. E que tem fila de espera e que as pessoas pagam R$ 2.800 para fazer esse curso. Entendeu? Por quê? Porque ele é da moda agora. Complicado. Alete, eu acho que um problema que a gente tem muito, assim, com relação a isso, hoje em dia, a Solange, não, desculpa, a Sandra falou um curso de uma semana, né?
tem curso para ser consultora de aleitamento materno online de 6 horas, onde você sai com um título de consultora de aleitamento. Gente, é A gente assustador. precisa de uma legislação, né, que regulamente isso. Quem realmente pode fazer isso? Quantas horas de capacitação, de experiência para realmente se intitular consultor de aleitamento materno? Eu acho Então, no, que é bem sério isso, porque no virou Brasil, realmente um nicho comercial muito grande. pipoca consultora, né? E no Brasil nós não temos legislação. Então o pessoal vai buscar o título de consultor lá, aquele título americano que também virou comércio, assim, né? Tem cursos para fazer a prova desse título, né? E é um título e são coisas para a cultura norte-americana, para coisa que a gente importa para o Brasil como sempre importamos as coisas, né? Sem questionamento, sem adaptação. Então eu acho que a gente tinha que trabalhar para ter segurança, para ter leis que protegessem quem faz e quem recebe o cuidado, né? Sim, eu acho que a Kátia está aí, né? De repente a gente pode até ver algo com relação ao Corém, de regulamentação. Não sei como que a gente pode se movimentar, mas é uma proteção para essas mulheres, porque como você trouxe, é um momento de vulnerabilidade. Então ela está muito suscetível a ser enganada por muitas pessoas, né? Tem gente Olha, é muito séria verdade. nisso. É que a questão é mais complicado porque a gente tem outros profissionais que, que trabalham nessa área também, né? Assim, e não necessariamente tiveram um treinamento ruim, até pouco e tudo mais. Então, não é uma coisa específica da enfermagem. Não. Teria que realmente pensar de que forma a gente conseguiria. No momento, eu não consigo pensar, porque não é específico da enfermagem. Tem que ter uma coisa que abranja outras profissões, mas que garanta que esse preparo seja um preparo realmente, ou sei lá, de carga horária, de prática, não sei como, o caminho que a gente tem que pensar mesmo. Realmente está se tornando meios de ganhar dinheiro, e assim como em outras profissões também, né? A gente tem aí o pessoal da fisioterapia que vive reclamando que tem profissional que faz curso de uma semana, um mês, um fim de semana, e se coloca como especialista, igual um outro que faz curso de 5 anos. É muita coisa também, diferente, né? A gente precisa pensar. Acho que fica semente aí para a gente pensar e realmente, de repente, juntos, a gente trabalhar em alguma coisa para começar um movimento de mudança, né? Nada contra. Eu acho que o aleitamento ele é lindo por causa disso. Cabe todo mundo na roda, né? Então a gente tem questões legais, a gente tem questões emocionais, a gente tem questões bioquímicas, a gente tem questões nutricionais. Cabe todo mundo, mas tem que ver os limites de cada profissão. Então, nada contra as doulas, eu acho elas maravilhosas, mas não dá para você ser advogada, fazer um curso de 6 horas e virar consultora de aleitamento. Você não tem uma bagagem do que é anatomia, do que é fisiologia, do que é, né, processo físico-químico, absorção de medicação. Você não tem. Então, esse que é o problema. Então, vai barateando um título que é tão sério esse, né? Então, eles me Exatamente. perguntam, por que você não dá esse título no teu curso? Eu falo, porque eu não tenho competência para dar esse título. Então, eu nunca pus no curso meu que você vai receber um certificado de consultora de aleitamento materno, porque eu acho que tem que ter critério para dar um certificado desse, né? E tem muita gente fazendo. Então, Sandra, como é que é aí? Porque tá complicado, tá cada vez mais difícil. As meninas que estão hoje como consultora aqui, elas fizeram um curso em outro estado. E aí elas já chegaram com tudo como consultoras, né? Já indo a consultórios médicos, divulgando o trabalho delas, mas sem experiência alguma, né? E aí surgiu várias demandas de mães com problemas que acabaram chegando no ambulatório nosso, que é municipal.
são 30 anos de trabalho, né, Dalete? Então, a gente só ouve, nós temos que estar sempre trabalhando em cima da ética e tratando junto com o médico, porque quando Junto, é chega... trabalho conjunto, né? Exatamente. E nada impede, sabe, até leite que elas conseguem de doadoras, elas colocam em lugares com os vidros que a mãe ordenhou para fazer fotos, imagens, né? Uhum. O Em negócio é foto lugares e publicar. impróprios, com vidro já ordenhado, sabe? Então, tem umas coisas, é o marketing, elas querem fazer o marketing. Uhum. Concordo plenamente delas quererem um trabalho, mas tem que ser uma coisa mais ética, mais respeitosa, com mais conhecimento. Ninguém impede ninguém de ter um trabalho assim, sabe? Mas eu cheguei na casa de uma mãe que ela ensinou a mãe a colocar sonda, como se a criança precisava de uma relactação, e a bebê perdendo peso, né? E a mãe não tinha nada na mama, e aquela coisa me chamou a atenção. Falei, isso está muito sério, né? E eu liguei para a médica da criança para a gente resolver a questão nutricional da criança, né? A criança já tinha perdido 500 gramas, né? Ao invés de ganhar. Então, são coisas, menina, e a diurese, cadê a diurese? Ela faz uma vez ou outra na mamada. Então, ela não estava se alimentando. Então, são coisas muito sérias que a gente precisa rever, porque senão esse mercado só cresce, né? Porque psicóloga quer ser doula, fonoaudióloga doula, todas doulas, tudo bem até aí, mas eu acho que tinha que exigir mais, ter algum critério que exigisse tempo de carga horária prática, enfim, saber quem é o profissional, qual é a formação dele, o que curso que ele fez, porque senão isso vai ficar muito complicado nesse país. E são muito... Tem pessoal muito jovem, tem muita competência nesse marketing eletrônico, e daí acaba os pediatras indicando, porque fazem, né, como é que fala, um marketing muito potente, é o que a Sandra falou, e a gente só sente muito, né? Eu vou responder a pergunta aqui da Gisele Correia. Dalete, como acontece a mastite contagiosa e mastite ambiental? Gisele, a mastite humana, né? Ela é de transmissão direta. Então, geralmente é por estáfilo, que é o que a gente tem na pele, ou alguma contaminação indireta, às vezes uma infecção já que tenha no mamilo, alguma coisa assim, ou por algum agravo na mama, algum machucado naquela mama, né? Então, eu não tenho experiência nenhuma de contaminação ambiental e nem de uma mulher passar para outra, entendeu? É ali, é na mama dela, porque a imunidade dela está baixa, que ela é contaminada. Não sei você, Sandra, Kátia, mas eu não conheço. Eu sei que tem mastite contagiosa e ambiental bovina, mas puerperal humana eu só conheço de transmissão direta. Não sei vocês, meninas. Eu também desconheço. Mais alguma pergunta, gente? Alguém queria colocar mais alguma coisa? Letícia, eu só ia te perguntar, como você falou do laser que vocês têm usado, para mastite, vocês têm conseguido um bom resultado? Como é que é? Tem um protocolo? Tem um protocolo e, assim, sempre o cuidado de iniciar o laser depois da cobertura de antibiótico. Eu faço com 72 horas para evitar algum tipo de encapsulamento. Faço normalmente ali de 2 até 4 sessões, dependendo do caso. E não é só o laser, né? Tem todo o acompanhamento, né? Ordenhas dessa mãe, colocar o bebê para estimular. Tudo que a Dalete falou aí é feito em conjunto. E o laser vem com essa ação ali anti-inflamatória, de alívio da dor, e nós temos percebido um resultado bom nas mães que tem sido feito.
Ele restaura a questão celular ali, né? E favorece a resposta, né? Isso. Então, as mães, mães que às vezes estão com pus, conseguem eliminar mais fácil pelo mamilo, a inflamação melhora, é nítido, o alívio da dor de um dia para o outro dessa mãe, então ela consegue por esse bebê para estimular o peito, que é a melhor ordenhadeira que a gente tem, né? Então, ele vem como um facilitador do processo, mas não como um único tratamento. E tem que avaliar bem os casos em que são necessários. Não são todas as matrículas que a gente vai fazer a aplicação de laser. E eles, a aplicação, vocês fazem local só, mama mesmo, ou é aquela aplicação direta que faz no pulso e tudo mais? Não, eu faço a local. O ILIB, eu não faço nenhuma paciente do banco de leite. Até pratico o ILIB, mas para funcionários dentro do hospital. Que a gente tem um ambulatório para funcionários. Mas para as mães, eu faço aplicação local, que são 5 pontos na areola com 6 joules infravermelho e 1 ponto no mamilo com 6 joules vermelho. Então, é uma aplicação local. E por que você fala que não faz nas mães e faz nos funcionários só? São outros objetivos, né? Nos funcionários, a gente faz funcionários com dores crônicas, enxaquecas, algumas alterações, por exemplo, pacientes que têm diabetes. Então, o laser ele já tem comprovado, quando a gente faz a terapia ILIB, é uma melhora nesses casos. E a gente tem um ambulatório aqui de práticas integrativas, que é coordenado pela enfermeira Íria, e como eu sou laser terapeuta, eu faço em alguns pacientes que ela pede para a gente poder estar fazendo. Então, tem laser, tem acupuntura, tem auriculoterapia, tem várias atividades que são feitas para o bem-estar dos funcionários do hospital também. Legal. Imagino que vocês estão trabalhando bastante. Que bom, gente. Bom, gente, então eu queria agradecer a Dalete, foi sensacional, foi muito bom mesmo, eu acho que foi um dia de bastante troca, de bastante crescimento, eu acho que nem a Dalete falou assim, que por mais que algumas pessoas já tenham visto a aula, sempre é um aprendizado, né? Foi muito gostoso, foi muito gratificante, eu tenho certeza que todo mundo aqui que assistiu a sua aula ficou muito feliz, né? Então, muito obrigada. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Link para a lista de presença eu já coloquei aqui no chat. Se alguém teve alguma dificuldade, é só me falar. E só para último recadinho, último informe para vocês, é que a gente vai ter o nosso agosto dourado aí, né? Então, a gente já tem que começar a pensar o que a gente vai fazer. Então, é só uma sementinha hoje para nas próximas reuniões a gente discutir o que a gente vai trabalhar. Como tema desse ano, a gente tem proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Eu acho que hoje a gente falou muito disso, né? Então, a partir desse tema, eu acho que cada serviço que está aqui participando poderia começar a pensar, trazer para a gente, na próxima reunião, o que está programando para fazer no Agosto Dourado. E a gente pensar, assim como no ano passado a gente fez um evento bem bacana, né? Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer algo bem interessante, juntando todo mundo, a gente pensar em uma nova dinâmica para que a gente possa trabalhar nesse ano. Eu agradeço o convite, né? Eu quero agradecer aqui a presença da minha amiga Graziella, lá de Brasília, que está assistindo a nossa apresentação aqui, a Arlete, a Sandra e todo mundo, Roseli, Gisele, todo mundo que está aqui. Tá? Milena, Maiara, obrigada a todos. Foi um prazer participar. Saudade de vocês, meninas. A Roseli aqui colocou, obrigada, Dalete, por mais uma oportunidade de aprendizado. A Kátia colocou aqui, parabéns, Dalete, obrigada, Letícia. A Graziele também, obrigada pelo convite, muito esclarecedor. Milena, muito bom. Só elogios aqui para você, viu, Dalete? Um atrás do outro.